Bom ver os irmãos aqui, os irmãos que não viajaram. Gera no nosso conhecimento que alguns irmãos viajariam, nos comunicaram das suas viagens. Eu estava acreditando que nós teríamos um número ainda menor de pessoas na igreja hoje, mas estou surpreso com a vinda dos irmãos ao culto. Esse é um grande sinal que você está na mesma condição que eu estou, sem dinheiro. E não somente isso, mas desejoso em estar na casa de Deus, como o Leonardo falou agora há pouco, né? Esse é um período que não é muito aconselhável, né? Você viajar, estar na rua, diante de tudo que nós temos visto acontecer, os problemas referentes à segurança no país e o aumento da iniquidade sobre a vida dos seres humanos, falta de amor. A gente foge também dessa presença, aparência desse mundo tão maldoso que nós temos visto com os nossos olhos. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo de número 8. Livro do Êxodo, capítulo 8. Hoje nós vamos falar sobre a quarta praga, que é a praga das moscas. Nós temos falado das pragas dos piolhos, das pragas das rãs e também da primeira praga, que foi as águas do rio Nilo se tornando em sangue. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre essa próxima praga aqui. Espero que Deus ministre o nosso coração e sejamos edificados à luz da palavra. Diz assim, Êxodo capítulo 8, versículo 20. E disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, e eis que ele sairá às águas, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habitam o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca. E saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará esse sinal. E assim fez o Senhor. E enviaram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com esses enxames. E chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, oferecei sacrifícios a vosso Deus nessa terra. E respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. E eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos eis ir, para que se ofereça sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Orai também por mim. E respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor, e amanhã
estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó, orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, e não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Vamos orar. Senhor, nós suplicamos a Ti em nome de Jesus, Teu Filho. Pedimos ao Senhor em nome do Seu Filho Jesus. Fala conosco, ministra o nosso coração. Dependemos da Sua palavra, precisamos dela, porque a Tua palavra é luzeiro para cada um de nós. Ela ilumina o nosso caminho, ela traz elucidação, ela traz contemplação daquilo que o Senhor assim quer. Então abençoe a Tua igreja com a Tua palavra, com a Tua voz, nos direcione no que fazer, ainda que a Tua palavra, ela nos exorte. Nós sabemos que o Senhor também nos edificará, nos consolará e nos fortalecerá. Por isso eu te suplico em nome de Jesus, abençoe a igreja, faça-nos compreender, e uma vez compreendendo a Tua palavra, nos ensine a andar em retidão e em novidade de vida. Abençoe a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Igreja, por favor, pode sentar no seu lugar. Deus, quando determina com que as coisas sejam executadas, não existe absolutamente nada que possa contrariar a sua vontade soberana. Eu estava lendo recentemente um pequeno artigo falando sobre a criação, e nesse artigo o autor ele aborda algumas questões bem interessantes, principalmente falando sobre aquilo que já está determinado por Deus. E desde toda a história, o que Deus já disse lá no início da criação, acontece de maneira natural. Cabe ao homem simplesmente fazer o seu papel para que aquilo aconteça. Por exemplo, quando nós contemplamos pesquisadores, principalmente da NASA, fazendo descobertas sobre berçários de estrelas, e recentemente, quando eu falo recentemente, não é ano passado, mas num tempo recente, 20, 30 anos atrás, fora descoberto que no sistema, nas galáxias, existem berçários de estrelas que nesse exato momento que nós estamos aqui, eles estão em explosão, eles estão explodindo, e nessa explosão novas estrelas surgem. E não é uma, duas estrelas, são bilhares, milhares e milhares de estrelas que nascem nesse berçário. E recentemente, nesse período de descoberta, se descobriu que não existe somente um berçário de estrelas. Existem milhões e milhões de berçários de estrelas, produzindo milhões e milhões de estrelas. Então, em todo o tempo, todas essas descobertas não é algo novo para Deus, porque Ele é o Criador. Ele, através da Sua palavra, criou todas as coisas. E esse artigo também diz que a Terra está dentro desse contexto, porque o homem, ele tem em suas mãos, foi concedido ao homem a possibilidade de ser um semeador, um agricultor,
e plantar num solo. Só que o solo, ele não é abençoado pelas mãos do homem. Deus, lá na criação, Ele já deu ordem para que a terra produza. Isso já está determinado por Deus lá na criação. Não é que Deus determina agora para a terra produzir. Isso já está determinado na criação. Todas essas coisas já estão determinadas. Não é que Deus determina hoje para o mar chegar a um limite. Não, isso já foi determinado lá na criação. Não é que Deus determinou que fontes de águas doces arrebentasse da terra para que o ser humano pudesse tomar dessa água. Não, não é que nasce de repente. Essas coisas já foram determinadas lá na criação. Até o homem, quando Deus faz o homem, Deus determina aquilo que o homem deve fazer. Não é algo novo, por exemplo, não é novidade nenhuma que o homem, ele deve trabalhar e comer do suor do seu rosto. Não é novidade, isso já está pré-determinado. E aí o artigo diz assim: parece que essa sentença de trabalhar e comer do suor do rosto só acontece após a queda do homem. E aí o autor diz o seguinte: a consequência é que o homem agora, ele trabalha e o seu trabalho vai lhe trazer dores. Porque na criação, quando Deus coloca o homem no jardim do Éden, Deus coloca o homem no jardim do Éden trabalhando. Porque Deus determina o homem que ele deveria lavrar a terra. Ele tinha responsabilidades desde o início da criação, mostrando que Deus, em momento nenhum, em hipótese alguma, ele pode ser surpreendido com qualquer evento que possa acontecer na vida de quem quer que seja. Quando nós olhamos para a praga das moscas, nós vamos encontrar a palavra que nós encontramos também lá no livro de Gênesis. Deus, Ele, através da sua palavra, faz com que essas moscas, elas se multipliquem, não que elas venham nascer, porque moscas já existiam. Mas Deus, através da sua voz, Ele faz com que essas moscas venham a nascer. Então, o capítulo de número 8 vai nos mostrar que Deus é soberano sobre tudo, como nós falamos na semana passada, sobre insetos, sobre areia, sobre moscas, sobre águas, sobre o homem, sobre Faraó, sobre Moisés, quem quer que seja. Deus tem o controle para fazer exatamente o que Ele quiser. A nossa alma, ela fica suspensa porque nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus. Mas Deus, Ele vai julgar Faraó através daquilo que lhe apraz fazer. Deus vai libertar o povo de Israel da maneira que lhe apraz libertar. Os meios que Deus vai usar, Ele não precisa dizer o motivo para Moisés, ou para Arão, ou para mim, ou para você, o porquê Ele está usando certos meios para libertar o povo. E claro, Deus está o tempo todo destronando, o tempo todo, como nós temos falado, destronando a religião egípcia, abatendo os ídolos egípcios, mostrando para o povo de Israel e também para os egípcios que só existe um único e um verdadeiro Deus, que os deuses dos egípcios não são deuses coisas nenhumas. Então Deus o tempo inteiro está abatendo, destruindo, colocando para baixo e colocando o seu nome em evidência diante de todos. Então a praga das moscas é mais um meio que Deus vai usar para dizer: não há outros deuses, não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus que tem o poder para dar ordem para a terra se transformar em piolhos e se transformar numa praga em todo o grande Egito,
E ao mesmo tempo eu sou o único Deus que tem o poder de fazer com que moscas se multipliquem e tire da vida de vocês o sossego e a calmaria. Então, o capítulo 8 do livro do Êxodo, ele vai nos conduzir a essa quarta praga, que é a praga das moscas, para nos mostrar o quanto Deus tem o controle de tudo. E uma coisa chama atenção, é que essa praga não é apenas um ato de juízo. Deus não está trazendo só juízo sobre o Egito. Aqui nós temos uma declaração teológica. O Senhor não está apenas confrontando o Faraó, Ele está revelando a sua soberania absoluta, seu juízo justo e sua graça eletiva. Aqui nesse ponto, dentro da perspectiva reformada, como nós defendemos, Deus ele vai exaltar, ele vai deixar bem em evidência a sua soberania absoluta sobre reis, sobre nações. Aqui nesse capítulo, nessa história da mosca, nós vamos encontrar a doutrina da eleição, como Deus elege o seu povo, e ao mesmo tempo a distinção entre um povo que pertence a Deus e um povo que não pertence. Nesse próprio assunto de hoje, nós vamos encontrar a depravação humana, onde nós temos revelado que um homem, mesmo diante do caos, mesmo diante de sinais e evidências, o seu coração depravado, inclinado à maldade, não é conduzido à obediência total, que se chama o rei aqui, ou a entidade chamada de Faraó. Então nós vamos dividir, enquanto eu estava estudando, preparando a pregação, eu decidi definir essa pregação e dividir a pregação em 4 pontos principais, para tratarmos de 2 assuntos: a distinção e a negociação. Primeiro, nós vamos abordar um Deus que separa um povo, e ao mesmo tempo nós vamos falar de uma entidade ou de um título arcaico colocado sobre um homem que é Faraó, que tenta negociar com Deus e com o povo de Deus para que eles estejam no mesmo ambiente, servindo a Deus, não obedecendo e não saindo das margens e do campo de um lugar completamente pagão e transgressor. Então a nossa abordagem, a nossa pregação, ela estará fundamentada nesses 2 pontos: o Deus que faz distinção e a tentativa de negociação de Faraó. Nós vamos tentar fazer uma aplicação muito mais clara, aplicativa, e mostrando como é bom, como é maravilhoso servir a Deus. E que todos nós que estamos aqui nesse culto somos privilegiados. E às vezes passa despercebido aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, a grandiosidade desse privilégio, que é servir um Deus zeloso, que executa a sua obra além do campo visual do homem. Deus é que determina a hora e o momento de todas as coisas acontecerem. O homem, ele não tem o controle absoluto de nada. Então, a primeira coisa que Deus vai mostrar no texto para Moisés e para nós é que ele determina a hora do acontecimento. Por isso que no versículo de número 20, o texto nos mostra que o próprio Deus vai dizer a Moisés: e disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Observe que é Deus que data. Em momento nenhum Moisés ele vai agir por iniciativa própria. Moisés ele não tem o controle dos acontecimentos.
O controle do acontecimento, da hora, do dia e do momento é de Deus. Deus determina o horário, o local e o conteúdo da mensagem. Deus chama Moisés e diz assim: olha, tal hora você vai se levantar e você vai se apresentar a Faraó, e estas são as palavras que você vai mandar o seu irmão falar para ele. Deus diz a Moisés que Faraó estará em um lugar, e as palavras que Faraó precisam ouvir são palavras que não nascem do coração de Moisés, são palavras que saem da boca de Deus. São palavras que vão vir sobre os ouvidos de Faraó, consequentemente apontando para um juízo futuro, porque o próprio Deus vai dizer que o coração de Faraó já é obstinado. Então Deus, ele é absolutamente soberano, inclusive sobre Faraó. Deus é absoluto sobre a vida de Moisés, mas sobre a vida do rei do Egito, porque Deus sabe a hora que ele vai se levantar pela manhã. Deus sabe a hora que Faraó vai estar ali, próximo às águas. Deus sabe. E Moisés fala, e Deus fala para Moisés, ele estará lá. Veja que o controle da vida do homem está na palma da mão de Deus também, até os seus passos, até o abrir dos olhos de Faraó, até o passo que Faraó vai dar. Deus tem o domínio, o controle dele, e sabe quantos passos Faraó vai dar. Então Deus determina a Moisés, fala: olha, ele vai estar lá. Ele vai estar lá porque ele também está debaixo do meu controle. Ele vai fazer tal ação, estará nesse tal comportamento, nesse tal lugar, porque ele está debaixo das minhas mãos. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 21, que o coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor. Não é um único rei, é de qualquer pessoa. O coração de qualquer pessoa está na palma da mão de Deus, como se fosse um ribeiro de águas. Deus faz no coração desta pessoa o que Ele quiser. Deus controla a história do homem desde Gênesis, desde a criação. Não há um único ser humano que possa dizer assim: eu controlo o meu entrar e o meu sair, eu controlo todas as minhas atitudes aquém de Deus, eu faço tudo sem Deus estar no controle da minha vida. Ora, nós queremos colocar Deus à parte da nossa vida? Nós somos responsáveis por todos os nossos atos. Existe essa responsabilidade, por isso que Deus vai nos responsabilizar e nos julgar e nos penalizar se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, porque o homem é responsável pelos seus atos. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja no controle de todas as coisas, porque senão onde entra a soberania de Deus? Deus não é soberano somente sobre o sol, sobre os astros, sobre a terra. Ele é soberano sobre toda a raça humana. O coração do homem está na palma das mãos dele. Faraó, ele não é um ser autônomo no que diz respeito a fazer o que quer sem que haja aprovação de Deus. Deus tem o controle absoluto. Até mesmo, como Martinho Lutero dizia, que até o diabo, ele é um excelente servo de Deus, quando Deus o determina ou diz o que ele deve fazer, porque ele é um cachorro na coleira de Deus. É Deus que o domina. Ele só vai até onde Deus assim o quer. Ele só executa assim como Deus o quer. É por isso que muitos são os planos do coração do homem. É por isso que nós podemos fazer trocentos planos, podemos colocar na agenda, podemos marcar data, podemos dizer o dia, podemos até escolher a cor de uma parede, podemos escolher até o carro que vamos comprar, mas nós não sabemos do dia de amanhã. E a palavra diz, porque o amanhã pertence somente a uma única pessoa.
e nós não conseguimos nem distinguir da nossa mão direita para a esquerda. Então Deus, Ele tem o Faraó sobre o seu absoluto controle. E esse texto, ele nos ensina que Deus inclina a vontade de governantes segundo o seu propósito. Faraó pode até pensar que ele está resistindo, mas não, ele está cumprindo o pleno propósito de um Deus redentor, porque Deus está no controle dessa história. Deus está escrevendo uma história aquém de um coração de um rei que tem as suas responsabilidades, ou Faraó, podemos dizer assim, o rei do Egito, que é mau, ele é mau. Mas Deus tem um controle desse coração maldoso. Deus governa esse homem também. Então nós não podemos achar que Faraó, ele está fazendo todas essas coisas na sua plena liberdade. Deus está agindo. Quando nós lemos Romanos capítulo de número 9, vamos abrir aqui por favor. Em Romanos 9, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que para esse propósito, para esse fim, com esse intuito, Deus levantou o Faraó. Romanos capítulo de número 9, vamos ler o versículo 17. Diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Paulo diz que o propósito de Deus em levantar a Faraó é para o nome dele ser anunciado com poder. O propósito de Faraó ter sido levantado não é simplesmente para massacrar o povo de Israel, julgar o povo de Israel com duros trabalhos. Não. Deus está glorificando o nome dele durante todo esse processo. Quando nós, que estamos vivendo um cenário de instabilidade política no Brasil, nós contemplamos hoje muitas decisões injustas no Brasil. Nós contemplamos perseguições ideológicas no Brasil. Quando nós olhamos para isso, parece que Deus está com os olhos fechados e que Deus não está vendo o que está acontecendo. É como se as autoridades do nosso país estivessem fazendo o que estão fazendo sem que Deus tivesse o controle dessas situações. Não! Deus tem o controle de todas essas coisas que estão acontecendo. Olhe para cá. Ainda que você diga assim: mas isso tem me prejudicado. Olhe para o povo de Israel. Quando nós retornamos lá para o capítulo de número 5, quando Moisés vai falar com o Faraó a primeira vez, o que vai acontecer com o povo de Israel? Aumenta a carga sobre eles, multiplica-se o trabalho, eles são chicoteados, os seus algozes tiram a palha deles para que eles não possam fazer tijolos. Eles são completamente vilipendiados, porque alguém vai trazer uma palavra para benefício do povo de Israel e eles são sentenciados. Agora, o que vem sobre o povo de Israel? Mais massacre, mais peso. E a pergunta é: onde está Deus? Deus perdeu o controle porque a palavra dele está sendo pregada, a palavra dele está sendo anunciada, e agora vem mais julgo, vem mais peso, vem mais escravidão, vem mais sofrimento sobre o povo. Aonde está Deus? Sentado no mesmo trono, comandando e guardando o seu povo, sem perder o controle de nada. Então existem coisas que nos atingem, que nos machucam, que nos ferem muitas das vezes, que Deus será glorificado nisso. De alguma maneira que foge ao nosso raciocínio.
que a nossa alma fica suspensa a ponto de falarmos: como Deus pode ser glorificado nisso? Como Deus pode ser glorificado em o seu povo ser perseguido? Irmãos, hoje ainda é pequeno no Brasil, mas existe uma perseguição ideológica fora do nosso país, uma perseguição religiosa fora do nosso país, aonde cristãos, por exemplo, na África, na Nigéria, até mesmo no Irã, eles estão sendo decapitados, eles estão morrendo por amor a Deus e por não negarem sua fé. Aí nós paramos e fazemos uma pequena aplicação, e a seguinte pergunta nasce: será que Deus, Ele não vê essas coisas? Por que o coração desses homens são tão raivosos, endurecidos para com o povo de Deus? Por que o povo de Deus está sendo massacrado, irmãos? Com os nossos olhos carnais, com a nossa mente caída, nós não temos como ter no nosso ser uma explicação muito lógica, só com os olhos da fé mesmo, de compreender que Deus, Ele é glorificado até quando cristãos são decapitados. É difícil de descer aqui, na nossa goela abaixo, mas quando nós olhamos para a vida de Pedro e nós contemplamos o nosso Salvador Jesus falar, Jesus fala que Pedro glorificaria o nome de Deus morrendo. Pedro, ele indaga a Jesus a respeito de João, porque Jesus está falando como será a morte dos discípulos, e aí Pedro fala: e este? E Jesus fala: o que importa? O que te importa? O que te importa este? Você, Simão Pedro, você vai morrer assim, e na sua morte você vai glorificar o Pai. Como é possível Deus ser glorificado nesse momento? Parece que Deus perdeu o controle, parece, mas Ele está lá, governando todas as coisas. Parece que o coração de Faraó escapuliu da mão de Deus. Parece que Faraó escorregou e falou assim: não, eu sou um ser que faço o que eu quero. Não, Deus estava escrevendo a história. Ainda que a princípio, essa história estivesse trazendo um pouco de sofrimento para o povo de Israel, um pouco de dor. Então, olha, deixa eu fazer essa pequena aplicação. Nós, como servos de Deus, às vezes pedimos a Deus para glorificar o nome dele na nossa vida. Amém, irmãos? Senhor, glorifica o teu nome. Pode glorificar o seu nome na minha vida. E Deus tem os meios de fazer isso. E a gente não entende. Na nossa perspectiva, nós sempre vamos suplicar para que Deus glorifique o nome dele de um meio mais positivo. E às vezes Ele glorifica através de um meio negativo para nós. Mas isso não quer dizer que o nome dele não está sendo glorificado. E como que nós glorificamos ainda mais o nome de Deus? Continuando servindo a Ele, acreditando que o que está acontecendo com o Faraó, com as autoridades do Brasil, mundo afora, toda essa inclinação, essas mortes, as tramas para, através de vacina, destruir pessoas, irmãos, todas essas coisas, se nós olharmos um quadro de maneira geral, que está sendo pintado, quem está com o pincel nas mãos é o Senhor. Quem está escrevendo esse quadro é o Senhor. Eu digo escrevendo, não é dizendo que as coisas já não estão escritas, é para que nós possamos entender. É Deus que tem o controle, se na semana vai ter sol, se vai ter um dia muito nublado, se as águas vão sair
da rocha ou não, se as águas amargas vão se transformar em águas doces ou não. É Ele que tem o controle da nossa vida, absolutamente todo o controle. E aí, no versículo de número 23, vamos voltar aqui em Êxodo, por favor, igreja. Após esse encontro, Deus diz a Moisés que Moisés deve falar com o faraó. E aqui nós temos as palavras que Moisés deve dirigir a faraó. E aqui no versículo de número 21, o texto diz assim: do contrário, se tu não deixar ir o povo, eis que eu te enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas e nas casas dos egípcios. Elas se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã dará este sinal. Aqui Deus fala para Moisés mostrar, e aqui nós vamos ter de maneira visível a separação, onde Deus vai escancarar, dizendo para Faraó e mostrando para Faraó que existe uma diferença entre o povo que Faraó está massacrando e o povo egípcio. Uma diferença muito grande. Deus fala: Moisés, fala para esse homem que vai acontecer algo que ainda não aconteceu. Não aconteceu. Agora eu vou fazer uma distinção visível. E eu fui estudar essa palavra distinção do texto aqui. A palavra distinção aqui no hebraico, ela significa redenção e resgate. Quando Deus fala que vai fazer distinção, Deus está dizendo: eu vou resgatar e eu vou redimir. Eu vou tomar de uma vez para mim e mostrar que eles são meus aos olhos de todos vocês. Deus não vai somente afastar o povo das mãos de Faraó e do enxame de moscas. Não. Deus está aqui, através do texto, reivindicando Israel como sua propriedade exclusiva. Quando Deus diz assim: eu vou fazer distinção. Em outras palavras, Deus está mandando Arão, através de Moisés, falar para Faraó: olha, este povo é meu. Este povo eu escolhi para mim. Eu prometi a Abraão que após 400 anos eu tiraria o povo do opróbrio, da escravidão. E agora eu estou dizendo para você que aos teus olhos e aos olhos de todos os egípcios eu farei uma distinção. Vocês vão contemplar: esse povo é meu, esse povo não pertence a você. E aí Deus ameaça dizendo: olha, na casa de vocês haverá enxames de moscas, sobre os soldados de vocês haverá enxames de moscas, sobre a família de vocês haverá enxame de moscas, aonde vocês estiverem, em toda a terra do Egito. E aí eu fui estudar um pouquinho sobre a qualidade, que nível, que tipo de moscas eram estas. Irmãos, olhando e fazendo a pregação sem analisar esses detalhes, parece que eram essas moscas pequenas que de vez em quando visitam a nossa casa, né? Está lá fazendo a comida e vem aquelas moscas que visitam a nossa casa. Quando é aquela mosca pequena, aí você fala: o tipo de mosca é varejeira, é um pouco maior. E as mulheres que fazem comida ficam com nojo, quer matar as moscas, quer espirrar SBP para elas irem embora. Nós não estamos falando desse tipo de moscas. Nós estamos falando de um tipo de moscas muito maior, que elas tinham dentes, podemos chamar de dentes, ou garras,
que eu estava lendo os pesquisadores falarem sobre esse assunto, e eles dizem que essas moscas, elas grudavam na carne dos egípcios. Elas só não posavam, não. Elas grudavam e sugavam o sangue deles. Traziam incômodo. De uma forma que a terra, ela ficou completamente perturbada. O texto diz que a terra fica arruinada. Essas moscas, elas não trazem só perturbação. Elas trazem ruínas. Ela traz perturbação psicológica. Ela traz perturbação espiritual. Lembra do que eu disse? Que os egípcios não poderiam cultuar aos seus deuses se estivessem com piolhos sobre si? Lembra que nós falamos que se houvesse uma única lêndia, um único piolho sobre os egípcios, eles não poderiam, os sacerdotes não poderiam entrar na presença dos seus deuses para prestar culto e apresentar sacrifícios, porque na lei egípcia, dentro dos ritos egípcios, o piolho, uma lêndia, fazia com que eles fossem considerados impuros para apresentar sacrifícios, e essa era uma das razões que eles andavam com a cabeça raspadas para não pegar piolho no Egito. A mesma coisa é com as moscas. Não era simplesmente chutar as moscas e entrar para apresentar sacrifício. As moscas estavam grudadas na pele deles. Eles tiravam, e essas moscas, elas continham o sangue dos egípcios sobre si. Era uma perturbação, era uma calamidade pública aos olhos de todos. Mas aqui, esta perturbação, este sugar de sangue, esse incômodo dentro de casa, fora de casa, ou onde quer que eles estejam, Deus fala para Faraó: este incômodo não vai atingir o meu povo. Agora, eu vou fazer distinção. E aí, irmãos, eu quero aqui fazer uma ressalva. O que parece, lendo o texto, e aqui entra uma discussão muito sólida teológica, muito sólida. Muitos historiadores acreditam, quem está me ouvindo, diga amém. Muitos historiadores acreditam, muitos pregadores conceituados acreditam que as pragas anteriores, como as pragas das águas se transformando em sangue, as pragas dos piolhos e as pragas das rãs, elas tenham atingido também o povo de Israel. Como se elas tivessem alcançado todas as pessoas sem distinção. De contrapartida, muitos outros teólogos e pastores renomados, eles defendem a construção histórica da proteção de Deus sobre o seu povo, e acreditam que essa possibilidade é inviável, que Deus não traria essa perturbação para o seu próprio povo. E essa discussão, ela é muito sólida, tá? É uma discussão que, se você pegar livros, comentários bíblicos, você vai encontrar nesses comentários esses autores dizendo sim, que há possibilidade dessas primeiras pragas ter alcançado. E outros comentários você vai encontrar, não, essa possibilidade não existe. Olhando para o texto, o que eu enxergo? Eu enxergo que isso pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Porque senão, Moisés teria o cuidado para colocar: e houve distinção na praga das rãs, e houve distinção nos piolhos, e houve distinção, ou seja, mas na terra de Gósen o seu povo bebia de águas de poços que eles cavaram e etc. Mas nós não temos essa informação.
Qual é a informação que nós temos? É que quando chega na praga das moscas, Deus fala: agora eu vou fazer distinção. O meu povo, o povo que eu escolhi, o povo eleito que é meu, eles são distintos. E agora essa distinção não é mérito, não é uma distinção meritória. A eleição de Deus incondicional de Israel não é por aquilo que Israel faz, porque eles também são pecadores. O que está acontecendo aqui, essa distinção, o que está em jogo é a palavra de Deus, é a glória de Deus, é a manifestação e o poder de Deus, meus irmãos, que vai preservar o povo, porque aquele povo pertence a Ele. Deus me preserva de algumas situações, te preserva de algumas situações, para o nome dele ser glorificado. Mas preste atenção, Deus não nos preserva de tudo. Se essa é a lógica, olhando o texto, se nós entendermos que os piolhos, o povo hebreu não foi poupado, as rãs eles não foram poupadas, das águas eles não foram poupados também, então preste atenção, Deus não nos poupará de tudo. Se nós olharmos Eclesiastes capítulo 9, olha o que diz Eclesiastes capítulo 9: todas as coisas acontecem igualmente a quem sacrifica, como também aquele que deixa de sacrificar, ao bom e ao mal, ao justo e ao ímpio. Todas as coisas acontecem igualmente. Porém, tem situações que sim, Deus nos preserva. Em algumas situações, eu posso citar, por exemplo, Daniel na cova dos leões. Deus preservou Daniel em vida. Os homens Ananias, Misael e Azarias lançaram na fornalha de fogo. Deus preservou eles em vida. Podemos falar do apóstolo Paulo, que estava num navio, e o navio se arrebentava pelo meio, e eles, a nados, vão parar numa ilha chamada Malta. Deus não só preservou Paulo, mas preservou toda a tripulação, e chegando na ilha, picado por uma cobra, Deus o preserva ainda com vida, porque Deus tem o poder para fazer isso. Agora, tem algumas situações que Deus não nos preserva. Tiago, Deus não preservou o Tiago porque chegou a hora de ele morrer, e a espada passou no seu pescoço e ele morre. Nós olhamos para a igreja na África, eles estão sendo perseguidos e mortos dentro desse contexto que eles estão enfrentando, mas nós aqui no Brasil estamos sendo preservados nesse momento. Então Deus, Ele permite com que algumas coisas aconteçam. Por exemplo, essa geração aqui é a geração que está sendo preservada, mas quem veio antes deles não foram preservados, foram massacrados. Essa geração é a geração que Deus vai manifestar o seu poder no tempo dele para os arrancar de lá. E agora Deus mostra para Faraó: esse povo vai ser arrancado das suas mãos, porque esse povo me pertence, sem mérito nenhum, sem glória nenhuma para esse povo. Eu não dou mérito nenhum para nenhum deles, porque essa glória pertence somente a mim. Eles eram pecadores. E olhando para a história, também, o que é bem bacana é mostrar que os pecados cometidos pelo povo de Deus na terra do Egito não impediu Deus de agir. Não impediu. Esse povo era um povo pecador, era um povo transgressor, mas não houve impedimento para o que Deus estava fazendo. Deus manda Moisés operar os sinais, que o problema agora é destronar Faraó e fazer o povo crer. Os sinais também são usados para que o povo creia.
O próprio Deus vai falar isso. Se eles não crerem na sua palavra, pelo menos crerão nos sinais. E Deus vai fazendo os sinais. E o povo vai acreditando, crendo. Faraó com o coração obstinado. E Deus vai fazendo essa distinção, separando. Então nós, o povo de Deus, somos um povo distinto. Nós não somos um povo igual ao povo do Egito. Essa distinção foi vista por Faraó. Essa distinção foi contemplada por todos os egípcios. E aqui eu quero fazer com você uma pequena meditação. Por favor, tente meditar comigo. Imagine que você é um dos moradores do Egito, só que a sua habitação é em Gósen. E lá em Gósen, os egípcios estão olhando e eles estão percebendo que o único lugar que não tem mosca na sua casa é distinção. Imagine o comportamento de quem está de fora. É algo tão visível e tão impactante que eles conseguem perceber que aquele povo, o Deus daquele povo, é um Deus poderoso e superior aos deuses dos egípcios. As pessoas contemplam com os olhos, elas veem a manifestação, elas conseguem de longe enxergar a distinção entre uma igreja, entre a igreja e o mundo, entre o salvo e o pecador. Eu estava falando com o pastor William, e é interessante que a igreja, ela tem se transformado num ambiente que não tem acontecido mais distinção. Hoje nós temos muita dificuldade para vermos cristãos distintos, cristãos sem moscas. Temos uma dificuldade, porque tem sido apresentado a oportunidade de o cristão ser cristão cheio de moscas no seu corpo, na sua vida, e poder servir a Deus da maneira que lhe apraz. O texto me remete a fazer uma aplicação bem interessante a respeito dessa preservação, dessa proteção de Deus, aonde Deus coloca a sua mão para preservar o seu povo. Quando nós lemos o livro de Malaquias, o próprio Deus diz assim: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Pera lá, existe diferença entre quem é de Deus e quem não é? Essa diferença, ela é visível? Essa diferença, ela é audível? Essa diferença, ela é comportamental? Claro! Essa diferença, ela não pode ser uma diferença sem impacto. Porque a Bíblia diz que nós somos distintos a ponto de sermos chamados de luz e sal. O sal, ele traz distinção, ele traz sabor. A luz, ele traz iluminação. Eu estava revendo uma pregação que eu fiz, e eu fiz um pequeno comentário da minha pregação, que foi o seguinte: olha para cá, imagine, por exemplo, o Juan, a irmã Cris, a irmã Lidiane, a irmã Luciana, o seu Nilson, todos estão com uma blusa preta. Se vocês chegarem num ambiente, tá, que esteja muito claro, as luzes bem fortes, incandescentes, bem fortes, com essa blusa preta, toda preta, certo? Nesse ambiente claro, as pessoas vão te enxergar? Sim ou não? Claro, isso é óbvio. Isso é óbvio. Não tem como? Claro que tem, né, pastor? Tem luz? Ok. Agora imagine que a Jennifer, a irmã Célia, a irmã Elisa, que estão de branco, chega num ambiente que não tem
luz nenhuma, está tudo escuro, mas tudo escuro, mas tudo escuro. Não tem uma lâmpada, mas elas estão de branco, uma cor clara. E elas chegam nesse ambiente escuro. Alguém vai conseguir enxergar vocês? Mesmo vocês estando de branco? Sim ou não? Claro que não. Por mais que a nossa veste seja clara, eu estou falando de coisas externas. Por mais que a aparência seja uma aparência de piedade, o que entra em jogo é o interno. Jesus, ele pode entrar em qualquer lugar escuro, que ainda que tenham densas trevas, ainda que tenham trevas pesadíssimas, a sua luz, ela resplandece sobre toda a escuridão. Os homens, olhando para Jesus, conseguiam contemplar que ele era distinto. Lembra de Pedro sentado na beira da fogueira, tentando se esconder, porque Jesus estava sendo vilipendiado e Pedro está ali, e as pessoas: você fala como ele? A tua fala, o texto diz, a tua fala, a fala de Pedro denunciava ele. O comportamento, amém, igreja? Denunciava ele, a vida de Pedro denunciava ele. Então a igreja, hoje, o povo de Deus, também é um povo distinto, tem que ser distinto. Se Deus te elegeu, se Deus te escolheu, se você diz assim: pastor, eu sou um eleito de Deus, a distinção precisa te acompanhar. Se você diz: Deus me escolheu, tenho certeza que Deus me escolheu, e essa escolha não é hoje. Olhe lá para a criação de todas as coisas, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A nossa eleição não é hoje, a nossa eleição, a eleição do povo não é o Egito, não é ali diante de Faraó. Aquele povo já tinha sido eleito antes mesmo de todas as coisas existirem. E agora Deus, com a sua mão poderosa, com o seu poder, ele vai escancarar, ele vai mostrar claramente que aquele povo era o povo dele, e como? Preservando. É a preservação que mostra a distinção. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Olhe para cá, porque a palavra de Deus, ela nos preserva. A palavra de Deus diz: fujam da aparência do mal. A palavra de Deus diz: perdoe, porque perdoar é preservação. A palavra de Deus diz de tudo que nós devemos guardar. Nós temos que guardar o nosso coração. A palavra de Deus diz que nós temos que amar os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que nós temos que suportar os fracos na fé. A palavra de Deus vai nos mostrando, vai nos dizendo em todo o momento em que nós devemos olhar para a palavra e sermos cumpridores desta mesma palavra, para que nós possamos, como igreja, como povo de Deus, estarmos firmes em Cristo, e para que o mundo veja que nós somos um povo diferente. Não é só ler. A distinção, ela é manifesta quando nós praticamos. Porque na prática, Deus me escolhe, mas eu tenho responsabilidade como povo. Amém, igreja? Eu sou eleito de Deus? Amém. E quais são as responsabilidades de um eleito para que essa distinção fique mais clara e nítida?
Quais são as responsabilidades que são implicadas a mim? Porque essa distinção, que começa na eternidade, não na nossa história aqui, ela precisa ser visível. Então hoje, infelizmente, nós temos um povo de Deus que não é distinto na ética. Nós precisamos ser distintos na ética também. Nós precisamos ser distintos na esperança. Qual é a esperança desse mundo? Qual é a esperança das pessoas que estão aí fora? O povo de Deus, ele não se desespera. O povo de Deus, ele confia em Deus de todo o seu coração. Enquanto o mundo, as pessoas estão se destruindo, enquanto as pessoas estão loucamente se matando em busca de uma realização pessoal, nós temos esperança de que a nossa morada não é aqui. Enquanto o mundo se desespera, as pessoas tiram a própria vida porque perdeu alguma coisa. Não, a nossa esperança não está no que ganhamos ou no que perdemos. A nossa esperança é uma pessoa. Nós somos distintos. Eu não estou dizendo que tristeza não venha. Eu não estou dizendo que dias difíceis não venham. Eu não estou dizendo que há momentos da nossa vida que nós ficamos abatidos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando esperança. Esperança. A nossa paciência, ela produz essa esperança. É aquele texto que diz: traga à memória somente aquilo que pode te dar esperança. Existe esperança maior do que essa em você saber que Jesus Cristo voltará para nos arrancar desse mundo? Essa é a nossa distinção. Você tem que ser distinto nisso também. Distintos na cosmovisão. Nós temos que ser distintos. Nós não podemos viver esse relativismo moral. Não, Deus continua separando um povo para si. A igreja, ela não pode aceitar esse relativismo. Não. Existe um povo que está neste mundo. Vamos ler João capítulo 17. Mas existem implicações. João capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 9. Diz assim. Vamos ler o versículo 7. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me destes, e eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Vê que Jesus está quase 2000 anos atrás fazendo uma oração, uma intercessão, que é uma oração sacerdotal, orando pelos discípulos, por todos aqueles que o Pai deu para ele naquele presente também, e orando por aqueles que vão crer no seu nome. E ele continua assim: eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti,
E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde. A oração de Jesus é essa: olha, eu não estou orando, Pai, para o Senhor os arrancar do mundo, é para o Senhor os guardar do mal. O mundo odeia a igreja. Esse mundo e as suas ações caídas, carnais, odeiam um povo distinto. Ainda que você diga assim: não, tem pessoas que não são cristãs que são excelentes pessoas. Seja um cristão radical, seja um cristão distinto, seja um cristão realmente como a Bíblia nos manda ser. Seja um cristão que não compactua com as festinhas de carnaval. Seja um cristão que não compactua com tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado. Jesus está dizendo: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eles não pertencem a esse mundo. São distintos, Pai. Eles são diferentes. Eles estão aqui, mas eles não são deste lugar. O povo de Israel estavam no Egito, mas eles não pertenciam àquele ambiente. Chegou a hora deles saírem de lá. É o povo de Deus. Assim como vai chegar a hora que Deus vai nos tirar daqui, vai nos arrancar deste mundo caído e falido, para estarmos com Ele e vivermos com Ele na bendita e na nova Jerusalém, que desce, que vai descer, que será a nossa morada, onde nós estaremos eternamente com o Senhor. Então eleição não é simplesmente bater no peito, que é lindo falar eu sou eleito. Pera lá, os eleitos são distintos, e essa distinção custa caro demais. Essa distinção é penosa demais, porque ela há de fazer com que pessoas vão embora. Infelizmente é uma verdade, tá, gente? Uma verdade. Eu ouvi de uma pessoa que eu amo muito, mas amo muito mesmo, né? E eu tive conversando com ela, ela falou assim: você mudou muito, você mudou demais, né? Há 15 anos atrás não era assim, você era diferente. E eu falei assim: o que Deus fez na minha vida, o chamado de Deus para a minha vida, me obriga a mudar. Me obriga. Irmãos, olhe para cá, por favor, me escute com todo o carinho e todo o zelo do teu coração. Me escute. Não existe conversão sem mudança. Não existe. A conversão, ela muda até o seu jeito de viver, literalmente falando, de enxergar as coisas. A conversão, ela muda até a nossa fala. Ela transforma até os nossos ouvidos passam a ter nojo de ouvir certas coisas. Nós passamos a ter nojo de ir em certos ambientes, de fazer certas coisas. Ser eleito vai requerer de mim, de você, um abandono total de muitas coisas. Se nós olharmos um pouco, com um pouquinho de zelo, assim, o apóstolo Paulo, ele é um bom exemplo para a gente citar também. Olhe para
vida do apóstolo Paulo? Entre aspas, uma pessoa estabilizada. Na sua vida religiosa, ele é um homem estabilizado. De conhecimento, ele é uma pessoa estabilizada. De influência, meu Deus do céu. De conforto, meu Deus do céu. Estabilizado. Aí Deus vai lá e chama ele. Quando Deus chamou Paulo, imediatamente essa distinção começou a mudá-lo. Exigir de Paulo o abandono de quase que tudo, para viver uma vida nova. Por isso que quando nós estamos lendo, Paulo vai falando assim: olha, eu estou crucificado com Cristo. Ele está dizendo que a vida dele foi pendurada no madeiro. Ele é um crucificado. E o crucificado, quais são os direitos de um crucificado? Quando Paulo ele olhava para tudo que ele tinha, conhecimento, habilidade, ele vai falar: eu considero todas essas coisas como esterco, reputei como nada. E ele olha para o Evangelho, ele vê a palavra de Deus, viver a vida de tal maneira que ele fala: olha, viver para mim é Cristo, e morrer é lucro. E a passo que ele vai falando assim: olha, estar aqui é bom, mas estar com o Senhor é muito melhor. Ele olhava para a vida dele e ele entendeu que ele precisava mudar completamente, a ponto de quem ele perseguiu anteriormente não conseguia entender que obra foi essa que Deus fez na vida desse homem. Como é que é? O homem que perseguia, o homem que mandava matar, o homem que fazia, apedrejava, mudou. Agora é o contrário. Deus o escolheu. Vai lá, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. E eu mostrarei para ele o que ele há de padecer por amor ao meu nome. Irmãos, qual foi o dia que Paulo orou para Deus escolher ele? Ele nunca orou para Deus escolher ele. Deus simplesmente foi lá e disse: é você. Isso é penoso demais, porque nós vamos ter que olhar para a nossa vida e falar: eu não vivo mais. E viver a vida de acordo com essa eleição. Então tem coisas que não é que sejam erradas você fazer, mas tem coisas que por causa da eleição de Deus sobre a tua vida você deixa de fazer, por amor a Deus e a sua palavra. Essa é a distinção. As moscas não podem estar na vida do crente, porque aqui Deus claramente bota essa distinção. Olha, não vai ter uma. Ele poderia falar assim, pelo menos algumas. Não vai ter uma. Não vai ter uma única mosca sugando o sangue do cristão. Então tudo aquilo que esteja aí agarrado na sua pele e não está deixando você demonstrar essa distinção clara, você dobra os joelhos, você ora, fala: Senhor, arranca essas moscas da minha vida, da minha casa, do meu coração, da minha mente, porque eu tenho que ser distinto. O Senhor me escolheu, o Senhor me separou antes mesmo de eu nascer. E é ser sincero com Deus, não é tentar colocar um pano na frente e se esconder, não, é ser sincero assim: olha, eu sei que o Senhor me escolheu, sei, mas existem algumas moscas que me perturbam. E você pode orar, porque Deus é fiel. Deus é fiel para nos limpar ainda mais. Você pertence a Deus, você tem que fazer isso, irmãos. Tem que apresentar a sua vida mesmo.
As pessoas precisam olhar na sua família para você e falar: você está diferente. Em outro momento você já estaria xingando meia dúzia aqui. Em outro tempo você estava caindo, desculpa a expressão, tá no tapa aqui. Em outro tempo você já teria ligado para falar um monte. As pessoas precisam ver essa distinção. Teu coração limpo, sua mente sadia, você mesmo nas suas orações vê que o Senhor está trabalhando no teu coração. E reconhecer, irmão, porque reconhecer é virtude também. E agora que Moisés dá essa informação para Faraó sobre essa distinção, vamos voltar lá em Êxodo para a gente caminhar para o fim. Nós vamos ver a tentativa de Faraó, porque isso que Deus está fazendo de tirar o povo do Egito e fazendo distinção, vai incomodar Faraó, e é para incomodar mesmo. Capítulo 8, versículo de número 25. E chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Olha como que Faraó ele tenta negociar. Não dá para oferecer sacrifícios no Egito. O tipo de sacrifício que Deus exige não pode ser apresentado no Egito, porque para os egípcios a ovelha era um animal impuro. Eles olham para a ovelha como contaminação. Não é só a ovelha não, tá? E outros animais também. Eles têm esse preconceito, essa resistência. Olha a ideia de Faraó: sacrifique aqui. Aqui é o lugar. O Egito, dá para você, Moisés, ficar por aqui junto com o povo e fazer o que não, Deus manda sair. A ordem de Deus é sacrificar lá no deserto, não é ali, naquele ambiente. Naquele ambiente Deus não deu tal ordem para Moisés fazer. Não há negociação com o Egito. Todo o sacrifício que for feito no Egito é vão. É em vão. Pode acreditar, as pessoas estão lá fora. Deixa eu fazer essa aplicação, senão eu vou perder meu raciocínio aqui. E aproveitar que eu me lembrei. As pessoas estão lá fora, pulando o carnaval, saltando, indo atrás do trio elétrico, e pode esperar que muitos daqui a pouco vão vir para a igreja, não só aqui, mas em muitas igrejas. Elas acham que elas podem sacrificar no mundo, lá no Egito, e depois vir adorar a Deus na igreja. Deus não aceita sacrifícios no Egito, não. Não existe essa negociação, não. É isso que Faraó quer. Sirva a Deus. Podem servir a Deus, mas não se separem. Sirvam aqui. Adorem o Deus de vocês. Podem adorar, mas adorem dentro dos limites culturais aqui do Egito. Sejam cristãos, mas não radicais. Faraó está propondo um culto sem liberdade, sem saída, sem abandono do ambiente pecaminoso. É uma religião sem ruptura. Tem que haver uma ruptura. Pode adorar, adore aqui, não, tem que sair do meio, tem que sair do ambiente. Como eles vão apresentar sacrifício? A nossa vida é um sacrifício vivo, o nosso culto agradável ao Senhor. Nós não podemos adorar a Deus em terra estranha. Lembra quando o povo está sendo levado para a Babilônia cativo? E os seus algozes falam assim: cante para nós um dos cantos de Sião.
e eles com as harpas penduradas nos salgueiros diziam: como entoaremos canções ao Senhor em terra estranha? Como cantaremos ao Senhor em terra estranha? Como o pastor que foi lá da Assembleia de Deus, com todo respeito, eu tenho amigos assembleanos, mas o que ele faz é uma abominação, que vai lá na Marquês de Sapucaí fazer a oração para a abertura do carnaval, dizendo que Deus é um Deus de cultura, que Deus abençoa as famílias, que Deus abençoa a união dos povos, que Deus é aquele que não está mais inclinado para as questões promíscuas que as pessoas dizem que acontecem no carnaval. Sim, é abominável aos olhos de Deus. Sim, Deus diz que aquilo não é culto. Sim, aquele não é um lugar onde Deus ele é glorificado de uma forma em que todos possam dizer que só o Senhor é Deus. Lá na Marquês de Sapucaí, as pessoas estão dizendo: o Senhor é Deus e Baal é Deus também. Eles jogam pipoca para o alto, eles tomam banho de pipoca, eles fazem de tudo, eles cultuam dois deuses. Então não há nenhum tipo de negociação. Não dá para servir a Deus no domingo e pular na segunda, no carnaval. Não dá para vir tomar a ceia no domingo e depois ir atrás do trio elétrico, não dá. Deus exige separação real e não simbólica. É real. Não é só de palavras, amém, igreja? Não é só falar, não, eu sou cristão. É mostrar. É declaração. Nós somos um povo exclusivo, nação santa, diz a palavra de Deus, sacerdócio real, como está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nós somos uma nação santa. A identidade cristã é distinta aos olhos de todos. Não adianta querer dizer que nós somos de Deus e aceitando negociar. Então a negociação hoje é assim. As pessoas querem servir a Deus no lugar que lhes convém. Aceitam as propostas de Faraó. Sabe aquele evangelho sem arrependimento? Sabe aquele cristianismo sem santidade? Sabe aquela igreja adaptada aos moldes do mundo? Deus não tem pacto com isso, não. Deus não aceita culto misturado. O centro do culto é uma única pessoa, é só o Senhor. A única pessoa que tem que ser venerada é o Senhor. Foi isso que Elias falou para o povo de Israel: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal, serviu. Aí você pode pensar assim: pastor, mas o povo de Israel tinha costume de adorar outros deuses? Tinha, irmãos. Tinha. Infelizmente, até depois da libertação, até depois que eles saíram, estou terminando aqui, até depois que eles saíram do Egito, eles adoravam outros deuses. Quando você lê assim, quando Josué fala assim, eu e a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor, as pessoas só citam essa parte. Mas você já leu todo o contexto? Quando você lê todo o contexto, Josué chama o povo para uma responsabilidade. Olha, vocês escolham aí. Vocês vão servir só ao Senhor? Aí o povo: sim, então pega os deuses que vocês têm aí e deitem fora. Faça um voto. Então peraí, Josué vai lá, pega uma pedra e escreve naquela pedra o que o povo está dizendo, que o povo se compromete em jogar fora todos os deuses e adorar só o Senhor. E aí Josué fala: olha, essa pedra é testemunho contra vocês, hein? Porque se vocês se inclinarem para outros deuses, o Senhor vai ver mal em vocês e vai cobrar vocês. A festa do carnaval é um Deus, irmão. O Deus desse século tem abraçado muitos cristãos e as pessoas colocam esse Deus dentro da igreja, dentro dos púlpitos. Aí, vamos adaptar. Vamos ensaiar a escola de samba,
Na igreja. Vamos ensaiar. E vem a batucada. A igreja não vai se adaptar ao mundo. Se o mundo quiser, ela vem e vai se encaixar os moldes da igreja, da palavra de Deus. Porque o que prevalece não é o que o mundo dita como regra, é o que a palavra diz. Faraó está tentando negociar. Ah, mas não existe mais. Adore aqui. E o que chama mais atenção não é só essa negociação não, irmão. O que chama atenção também, concluindo, é o que ele fala nos versículos seguintes. Quando Moisés fala assim, não, nós não vamos sacrificar aqui, vamos ser apedrejados. Aí Faraó, sorrateiro, é sorrateiro, irmão. Ele bem sorrateiro, tem um versículo aqui que ele, de maneira sorrateira, ele fala assim, fala o seguinte então, vai sacrificar, mas não vai muito longe, não existe meia libertação. Versículo de número 27, vamos ler aqui. Concluindo, Moisés fala, não vamos sacrificar aqui não. Nós temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito que a igreja. Não existe meia libertação. Você vai falar assim, eu fugi de Faraó até aqui. Não existe isso. Não existe. Nós temos que estar escondidos, totalmente escondidos em Cristo. Longe do Egito, totalmente longe. Não existe essa negociação. Fugir, corram para longe, porque a cidade vai ser devastada. Não foi isso que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Não é isso que vai acontecer com Faraó, seus carros e seus cavaleiros no meio do mar? Fujam para o outro lado. Faraó está com proposta indecente. Não ceda. Não ceda. Não há esse tipo de acordo. Ele está prometendo uma libertação, mas ele mente. Vai até aqui, não, é até o final. Eu não sou de Jesus pela metade. Eu não quero ser liberto somente até o pescoço. A gente fala, não, eu sou liberto até o pescoço. O que eu tenho para falar, eu falo mesmo. Não! Não! É ser livre na boca, nos olhos, no ouvido, na mente. Livres! Livres, totalmente livres. Isso aqui é radical. Livres, a proposta é, vai até aqui, que daqui eu consigo te controlar ainda, consigo te ver, dá para te alcançar. Não. Quando Jesus nos liberta verdadeiramente, nós somos livres. Livres. Faraó, ele está tentando fazer propostas e a proposta é feita e muitos acabam tombando, caindo. Vamos concluir? Versículo de número 29, 28, da parte B. Orai também por mim. E respondeu-lhe Moisés, eis que sai da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. E estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que se ofereça sacrifícios ao Senhor. Ou seja, o homem está todo cheio de mosca, a cidade está toda cheia de mosca, os enxames estão dominando tudo, contaminando tudo, só o povo de Israel separado. E ele agora, mesmo com tudo isso, não quer libertar. Não quer permitir que o povo de Israel vá celebrar uma festa ao Senhor.
no deserto. Faraó buscou ajuda de Moisés, igreja? Sim ou não? Claro que busca. Eu encerro. Ele está com um problema? Qual é o problema de Faraó? As moscas. Quem ele vai recorrer? Pedindo o quê? Ele pede o quê? Mas ele pediu oração porque ele queria ser cheio de Deus? Ou ele pediu oração só porque ele estava com um problema? Essa é a diferença. Essa é a diferença. É querer a bênção de Deus sem conversão, sem mudança de vida. O que mais aparece na igreja? O que mais aparece na igreja? É porque aqui a nossa igreja é um pouco recuada para dentro. Mas tem igrejas, por exemplo, em Governador Soares, lá a porta da igreja era na beirada da rua. Então aconteceu que vira e mexe, entrava alguém na igreja. Tem alguém que pode orar por mim? Tem vira e mexe. Você pode orar por mim? Você pode orar por mim? Mas porque eu estou brigado com meu filho. Sempre com um problema. Aí você orava pela pessoa. Nós oramos, né? Oramos para que Deus abençoe, para que Deus livre, para que Deus guarde. A pessoa às vezes nunca mais aparecia na igreja. Aí quando nós víamos, em alguns casos lá em Comendador, que a igreja era dentro de um bairro, a pessoa era moradora, estava num bar bebendo. Não passou lá pedindo oração, gente. De oração lá na igreja, estava chorando lá. Está agora no bar, meu Deus do céu. Ou seja, existem pessoas que só procuram a igreja quando estão com problemas. Só lembra da oração dos santos, só lembra do povo de Deus quando está com problema e convém. Mas quando está tudo certo, quando não tem mosca, vamos para Arraial do Cabo. Eu vou pular, eu vou atrás do cordão do Bola Preta no centro do Rio de Janeiro. Eu vou atrás. Hoje é que dia? Hoje é domingo? E hoje tem a banda de Ipanema. Eu vou curtir, vou botar minha fantasia. Eu tava vindo pra cá, você não faz ideia do que a gente vai vendo pelo caminho. Pessoal voltando para casa agora, fantasiado, cheio de adereço de Jesus. Aí eu falei assim, falei pra Thaisa, se a maioria desse povo, e quando vai para Jesus, diz que acordar domingo 8 horas da manhã para ir na igreja e orar é muito cedo. Maioria. Eu falei, o quê? Orar. Tem gente que estava indo embora para casa andando. Agora de manhã. Mas quando aparecem as moscas, começam. Vamos ali do Rios, na 716, o número. Tem um pastor lá, ele vai orar pela gente e para ver se a nossa vida melhora. Vamos orar. Claro que nós vamos orar. Mas é evidente que essas pessoas estão buscando a Deus só no tempo de crise. Elas até prometem mudança. Elas falam, não, eu vou mudar, mas não muda às vezes. Até no hospital, gente. Lá no hospital, quantas pessoas você já foi visitar no hospital? Alguém me ouvindo? Quantas pessoas? Eu tenho um caso lá em Nova Iguaçu de uma pessoa que ficou em cima de uma cama com a barriga toda aberta em cima da cama, à beira da morte. Quase morreu, à beira da morte. Não, eu vou mudar, eu prometo, eu vou mudar. Mudou para pior. Que agora, antes de acontecer isso, ia na igreja direitinho. Agora piorou. Agora que melhorou, Deus trouxe saúde. Está bebendo e postando foto nos status que está bebendo, que não vai no culto para viajar por todos os lugares de moto. Ele não vai no culto. Mas quando chega a aflição, qual é o primeiro lugar que essa pessoa se lembra? Faraó, ele nem se importava com a oração de Moisés. Ele não está nem aí para a oração de Moisés. Ele quer mais maltratar o povo de Deus mesmo. Está nem aí. Mas quando a aflição chega, até ateu lembra que Deus existe. Até ateu. Até o pior espírita, kardecista, católico, apostólico, romano, vai suplicar a oração.
Até aquele que bate atabaque, aquele que pula o muro do cemitério, quando chega a aflição, pede socorro. Ora lá na igreja, leva o nome lá na igreja. Mas quando a praga passa, Moisés ainda fala: olha, só não minta quando a praga passar, tá? Não minta de novo não, faraó. Vamos ler aqui para terminar. Verso 29, parte B. Diz assim: e Faraó não mais engane, não deixando ir o povo, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, de seus oficiais, do seu povo. E não ficou uma só mosca. Mas ainda dessa vez endureceu o Faraó o coração e não deixou ir o povo. Ou seja, acabou o sofrimento. Acabou as moscas. Coração duro. Coração do mesmo jeito. É assim, gente. Quem é, eu encerro aqui, que tem um controle do coração de Faraó? Deus. Quem tem um controle do coração dessas pessoas que só procuram a igreja quando tem mosca? Deus. Qual é o nosso papel? Orar. Fazer exatamente o que Deus está nos mandando fazer. Agora, que fique claro, nós oramos porque nós somos eleitos. E essa nossa eleição traz uma distinção. Veja que o coração de Faraó é totalmente depravado. Essa é a depravação humana. Um coração corrupto, que não teme a Deus em absolutamente nada, nem com moscas, nem com piolhos, nem com praga nas águas, nem com rãs. Essa é a depravação humana, que o mundo está desmoronando e o homem continua fazendo o que é errado, fazendo coisas, atrocidades. Essa é a real natureza humana. Louvado seja Deus que Ele freia o nosso coração como o povo dele. Que a graça de Deus acalma o meu, o teu, o nosso coração. A eleição faz isso. Essa graça no nosso coração nos freia. Essa é a graça salvífica. O mundo tem a graça comum, que freia, mas muitos deles lá fora, que estão lá fora, mesmo com essa graça comum, em muitos casos, Deus faz com que eles cometam atrocidades, coisas que são gravíssimas. Então nós que somos o povo de Deus, nós temos que ser distintos. Eu encerro aqui, irmãos, dizendo para você duas coisas. A primeira: não existe negociação com o Faraó. Não existe. Eu te peço isso em nome de Jesus. É para sair do Egito completamente. Amém, igreja? Completamente. A segunda coisa: Deus elegeu você? Se sim, seja distinto. Seja distinto. Seja diferente como igreja. Seja um povo amável, perdoador. Seja um cristão radical mesmo. É difícil ser cristão radical, mas é o caminho, tá? Amém, irmãos? Pô, pastor, ser radical, irmãos, desculpe, mas do jeito que as coisas estão, se nós não formos cristãos radicais, nós vamos ter que adaptar a igreja ao mundo. Por falta de homens radicais, que a igreja tem se tornado, que as congregações têm se tornado o que nós temos visto. Não há mais Spurgeon, Calvino, Lutero, John Knox, não há mais John Wycliffe, George Whitefield, não há mais Lord Jones, A.W. Pink, não há mais Ravenhill, David Wilkerson, não há mais. Esses homens eram radicais. São poucos os radicais hoje. E esses radicais, eles são totalmente desprezados pela grande maioria daqueles que se dizem ser cristãos.
Porque o evangelho radical nos expõe, nos mostra o quanto nós estamos longe do Senhor ainda. Vamos orar. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe você. Vou pedir você para curvar sua cabeça por um minuto. Senhor nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, esta é a nossa oração. Oramos porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, nos separou. Oramos porque reconhecemos que o Senhor faz distinção entre o que te serve e o que não serve. E essa distinção, ela é uma redenção. A redenção do Senhor, o Senhor separou. Nós somos separados teus. Senhor, nos ajude, Senhor, a mostrar essa distinção todos os dias da nossa vida, a declarar essa distinção aonde quer que formos, que as pessoas possam olhar e ver a luz do Senhor em nós, no nosso comportamento, na nossa fala, no nosso agir, que sejamos tementes. O povo de Israel tinha os seus pecados, como nós também temos, mas a distinção que o Senhor traz sobre eles é muito clara. O Senhor também pode trazer essa distinção sobre cada igreja, sobre cada irmão individualmente, sobre cada congregação. O Senhor pode fazer recair essa distinção. Meu Deus, às vezes falhamos, às vezes cometemos excessos, e esses excessos, eles te desagradam. Nos ajude, Senhor, a sermos cristãos melhores, servos fiéis e zelosos a Ti. Abençoe esta igreja, nos leve a uma maturidade cristã ainda maior. Senhor, nós temos dificuldades em fazer o que é correto, mas o Senhor tem nos dado sabedoria e direção, forças para colocar em prática. Fortaleça as nossas mãos para fazer aquilo que te agrada. Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, que ela seja todos os dias iluminada pelo Senhor. A nossa oração nesta manhã é para que a Tua igreja, ela não somente ouça a Tua palavra, mas que Teu povo, todos nós aqui, sejamos praticantes, que possamos ter união como povo de Deus, que possamos caminhar juntos no mesmo objetivo. Um dia o Senhor vai nos tirar deste ambiente sujo e lamaçado que é este mundo, porque nós não somos daqui. Até lá, que a oração do Seu Filho em nós continue a nos guardar desse mal, desse mundo, nos livrando das ciladas e tentações do maligno. Abençoe a Sua igreja, abençoe o Teu povo, no nome santo e no nome poderoso do Senhor Jesus, meu Pai. Guarda a Tua igreja. Esta é a nossa oração, para a glória de Deus Pai. Nós vamos cantar uma canção a Deus antes de terminar o culto. Vamos louvar o Senhor Jesus. Vamos louvar.